Estamos de volta com Primeira Linha na TV, recebendo aqui hoje, com muito carinho, Márcio Vicente da Silveira, ufólogo, e o nosso assunto é sobre a região de Sete Lagoas, é sobre a aparição dos extraterrestres, que são relatos que ele tem para nos contar e com provas. Márcio Vicente, nós estávamos falando não da nossa região Sete Lagoas, mas do grande, mais conhecido do mundo, caso de Varginha, que inclusive você nos disse aqui no intervalo sobre a questão da revista Veja, quando completou aquele período em que a revista Veja fez um relato sobre Varginha, da correspondência que você mandou para aqueles editores. Foi quando eles fizeram uma matéria dos 10 anos. 10 anos. Que agora vai fazer 20 anos. Sim. Em 10 anos. Fizeram uma matéria. Eu acompanhei aquilo lá. Primeiro que o grande pesquisador da época, lá, o Birajara Franco, sim, que é de lá, meu amigo, eu o conheci em encontros ufológicos direito, é uma pessoa absolutamente séria, advogado, professor da Faculdade de Direito de Pouso Alegre, etc. Cara da mais alta qualificação, etc. E lá, eu me lembro que quando aconteceu, eu li a notícia do Estado de Minas, liguei para ele à noite. E ela disse o seguinte: venha para cá, que isso aqui é mais importante que Roswell. Eu não fui, que eu não tinha condição de ir, mas mais ou menos um mês depois eu fui lá. O grande dificuldade, aliás, o grande interessante era o seguinte, é que eles viram e capturaram os extraterrestres. Os extraterrestres, exatamente. Foram dois? Não, eram três. Eram três? Um estava morto. Muito bem, eles mataram na floresta lá, eles atiraram nele e mataram. Muito bem. O grande problema é assim, eles tinham o EBE, né? A entidade biológica extraterrestre, sim, claro, mas não tinha nave. Onde é que está a nave? A nave já vinha sendo, depois da pesquisa revelou isso, já vinha sendo monitorada pela Força Aérea Brasileira já há 3 dias. E ela se dirigia naquela região. Ela foi abatida? Ela estava avariada. Sim. Ela estava avariada. Foi o caso que mais ou menos aconteceu aqui com a nave nas proximidades de Sete Lagoas, aqui da Lagoa Grande, que eu tive a ocasião de pesquisar. Muito bem. Só que 2 semanas depois que aconteceu esse fato, um fazendeiro, onde caiu a nave, apareceu na cidade, que estava retido pelo exército, ele não pôde sair de casa. Foi onde caiu a nave? Caiu a nave. E lá estavam o quê? Homens de branco, vestidos com aqueles macacões antirradioativos, catando no mato, lá na sua unidade, pedaços dessa nave avariada. Isso é testemunho dele? Testemunho dele, documentado. Esse é um caso, Marcelo, absolutamente documentado, até pelas negativas dos generais lá que conduziram o fato e que tentaram negar o fato. Pelas negativas, você vê que dentro dessa negativa já existe uma prova da verdade. Com certeza. Tanto que você viu, aí toda a grande imprensa noticiou, 2 fortalezas voadoras americanas desceram em Varginha? Varginha não, em Campinas. Em Campinas. Porque os seres foram levados primeiro para Três Corações, que sede do Exército, sim, depois para Campinas. E lá, inclusive, eles foram examinados pelo Baldran Palhares, aquele cidadão que trabalha com essas coisas de comprovação científica para pesquisa de crime, né, e tal. E esses seres, evidentemente, com esses restos dessas naves, foram levados para os Estados Unidos, porque já existe um compromisso assumido, um acordo internacional, não, exceto a Rússia, que manda isso tudo para os Estados Unidos. Por que exceto a Rússia, Márcio? Porque a Rússia não... Isso começou desde a época da Guerra Fria. Sim, né? claro. A Rússia nunca teve esse entendimento com o americano. A primeira que foi ao espaço. Exatamente. E quando o americano começou a centralizar isso tudo naquela área ali do estado de Nevada, num lugar chamado Área 51, sim, que até hoje não tem jeito mais de negar, só que lá é considerado uma área de pesquisa extremamente restrita, né? Secreto. Claro. Exatamente. E tem mais construção por baixo do solo do que para cima. Com certeza. Uma coisa, tudo bem, isso é tal. Houve uma reunião de generais em Campinas, que é daqueles generais e alguns cientistas que fazem parte de um projeto chamado Projeto Majestic, que é que substituiu aqueles projetos antigos do GRUD, do Blue Book, etc. Tal. Existe uma comissão dos Estados Unidos para cuidar disso e, evidentemente, cobertar um pouco a situação. Essa era uma reunião em Campinas. Foi a primeira reunião feita por esse cidadão do Projeto Majestic, que já dura 30 anos, fora dos Estados Unidos. Que loucura. Pela importância... Generais americanos. Generais e cientistas americanos ligados à NASA. Quer dizer, então tudo isso já está absolutamente comprovado. Então, ou seja, o caso Varginha é um caso comprovado e real. Isso talvez seja um dos casos, talvez seja o caso que trouxe ao conhecimento público mais importante da ufologia mundial.
Eu digo porque nós temos aí alguns casos relatados que é do seu conhecimento aqui na nossa região, e você podia nos dizer, existe algum caso aí de pessoas que foram abduzidas, pessoas que tiveram queimaduras de radiação provindas de objetos voadores luminosos, e são vários casos. Eu tenho observado durante esse período em que nós temos publicado, eles existem no jornal Primeira Linha, tenho acompanhado. Nós temos visto relatos em Fortuna de Minas, em Baldim, em Santana de Pirapama, e o último relato que eu vi foi na região de Paropeba. Basicamente dentro do circuito que você me disse que é do Rio das Velhas. Se você traçar um triângulo aqui, Sete Lagoas, Montes Claros e Coronel Fabriciano por aí, esse triângulo aí é onde funciona uma nave pequena, que deve ter mais ou menos 6 metros de diâmetro, um bojuda. Sim. Essas naves, até na época que a gente pesquisava, ela tinha um certo nome. Nós a tratávamos como a Patrulhinha das Gerais. Ou seja, é uma não patrulha. faltava... Não, é uma patrulha, Sim. porque ela faz uma rota específica, né? pré-determinada. Sim. Então, se você fizer uma vigília em certos pontos, não vou falar os que pontos. é o que me tem sido relatado. Ela aparece. Ela aparece. Dá para você ver. É uma nave de pesquisa. Ela é tripulada? É tripulada por um robô. E a comprovação que a gente tem de um dos casos que eu acho mais ilustrativo, sim, aconteceu com o senhor Hermelindo, residente em Vargem Grande, nas proximidades de Baldim. E esse Hermelindo... Que seria mais ou menos divisa entre Jequitibá e Baldim. É exatamente naquela região. O Hermelindo está voltando para cá. Ele morava nessa cidade, nessa localidade. Lá ele tem a sua casa residencial, tinha uma construção que era uma venda dele, uma loja, e evidentemente uma pocilga ali, onde criava os porquinhos ali e tal. Ele estava voltando para casa, numa tarde, quando ele estava chegando na proximidade da casa, ele foi surpreendido por essa nave, que pairou sobre ele. Então, eu vou resumir o relato dele. Quando ele viu a nave... Isso foi na década de? 1975, 76, mais ou menos. Correto. 76, peraí, até 80. Década de 70. Esse caso eu tenho documentado. Correto. Eu não sei de cor aqui. Ele, então, quando ele viu a nave, ele procurou se resguardar um pouco debaixo do telhado da casa. Do telhado, não, aquela patiçaria que sai. Da varanda? Da varanda da casa. Não, do telhado. Sim. Quer dizer, aquela parte que sai, eu não tenho um nome técnico, não sei, não estou recordando. Mas ele tentou esconder ali. E a nave, então, veio para cima dele. Então, ele temeroso, ele pegou um caibro e começou a bater na nave. Que isso? Dá exatamente bordoada. Ela chegou a ponto de... Aproximando dele, exatamente, a poucos metros, começou a bater na nave. Ele batia na nave, a nave afastava. Ele andava um pouquinho, a nave voltava. Esse caso foi presenciado pela mulher dele, pelos filhos dele menores e por umas 4 ou 5 pessoas que estavam na venda dele, fregueses dele, que viram tudo isso acontecer. Que assistiram o fato. Assistiram tudo, muito bem. Então aí ele depois de uma certa briga, entre aspas, com a nave, ele tentou escorrer do lugar onde ele estava para a venda, para a loja dele. Claro. Nesse trajeto de uns 6, 7 metros, a nave parou em cima dele, abriu um escotilho e desceu um robô. E que abraçou o Hermelindo. Abraçou fortemente e ele notou que esse robô estava tinha um cabo, uma corda qualquer, um cabo ligando, evidentemente ligando o robô à nave, e ele sentiu que ele estava sendo içado para a nave. Ele dizia que ele tentou até derrubar o robô, mas não foi possível, porque o robô era muito pesado. E ele dizia que então ele foi, os dois, ele abraçado com o robô abraçado com ele, eles subiram em direção à nave, que já estava assim, uns 6, 7 metros de altura. Dizer que quando chegou na escoltilha, na portinhola, que deveria entrar para dentro da nave, ele abriu as pernas e tentou segurar. Aí ele conseguiu se desvencilhar da nave. Mas a nave também já estava andando, já estava num processo de deslocamento. E quando ele soltou, a uns 4 metros de altura, ele caiu em cima do telhado do chiqueiro. Machucou um pouco direitinho, mas conseguiu escapar da nave. Olha, isso é um fato documentado, presenciado pela mulher e por 4 ou 5 testemunhas. É a mesma nave que até hoje... É a tal patrulhinha. Essa é uma nave pequena que ela anda pela região, ela para em certos locais, acende um facho luminoso, um spotlight, né, um foco fortíssimo, que quando ela concentra o foco, parece um verdadeiro... Você vê o foco dela, assim, atravessando, por exemplo, a atmosfera. Ela está, por exemplo, a 200 metros de altura direitinho, você vê aquele filete luminoso. Então ela foca, como se fosse... Essa patrulhinha seria provinda de uma intenção
É de pesquisa, está fazendo alguma puramente pesquisa. É uma pesquisa, evidentemente. Mas por ser um ser não biológico, não teria sentimento. Pode não estar ter sentimento. Não, zero, exatamente. Pode estar colhendo ali também alguma amostra mineral e tal. Então, de vez em quando também, esse foco ele é aberto, como um guarda-chuva. Então, ele varre toda uma região, uma área. E essa região, pelos relatos das testemunhas, a luz é tão forte que é fortíssima a luz. Você vê detalhes da coisa, mas uma luz poderosíssima. Essa nave, então, roda por aí. Esse é um caso dessa abdução, quer dizer, de uma abdução que não houve. Agora, tem um caso que aconteceu já mais recentemente, mais ou menos no ano de 1900 e pouco, com o senhor Alberto, aqui nas proximidades de Sete Lagoas, ali saindo de Sete Lagoas, na Fazenda Velha à direita, Sim. Tem um vale, tem umas montanhas ali tem um pessoal que comercializa areia. E esse cidadão, o senhor Roberto, trabalhava na extração de areia. E ele voltava, evidentemente, morava no morro, ele voltava no cair da tarde para casa. Muito bem, morava ali. Uma noite, ele deu vontade dele urinar, ele saiu de casa, evidentemente uma casa modesta, não tinha instalações sanitárias, e ele tinha que ir a uma casinha fora da sua residência. O que era comum naquela época. Exatamente. Né? Claro. Então, quer dizer, que quando ele saiu na porta da cozinha, ele viu uma luz fortíssima, que ele raciocinou assim, falou, puxa, vê um caminhão ali, esse caminhão só tem um farol, mas o farol dele é muito forte, muito potente. Dizer que quando ele estava imaginando isso, ele foi agarrado por dois seres, um do lado direito, do lado esquerdo, um mais baixinho e outro mais alto. E ele foi agarrado e foi levado para as proximidades da nave, foi levado para a proximidade de um objeto branco, parecendo uma geladeira, e foi colocado dentro dessa geladeira. Aí ele sentiu... Uma espécie de cápsula. Foi considerado dentro de uma geladeira, ele não viu a nave, foi considerado dentro de uma geladeira. Muito bem. Dizer que ali ele sentiu que foi conduzido. E depois ele sentiu uma pressão muito grande no corpo dele, direitinho, etc. Uma pressão. Parece que ele estava sendo comprimido, etc. E aí, quando tudo isso parou, descortinou-se à frente dele um panorama, isso do relator dele, ele via um lugar assim muito longe, muito deserto, muita areia, e algumas árvores que não pareciam árvores. Dizer que estava aspecto de árvore, mas que não tinha folhas, mas que era como se fosse árvores. Mas um lugar assim muito deserto, muito branco, iluminado e muito longe. Um tempo depois que você diz, ele não sabe precisar o tempo. Agora eu vou dizer para você que esse tempo demorou mais ou menos umas 2 horas. Mas vou dizer como a gente chegou a essa conclusão. Muito bem. Depois dessa experiência, que continuou dentro dessa coisa, ele apagou. Quando ele voltou a si, ele estava de novo em frente à casa dele, já fora desse objeto, segurado ainda por dois seres. Segundo eles usavam uma roupa que fazia tataragem no olho. Quer dizer, deve ser uma vestimenta, nós imaginamos na época, aliás, depois confirmamos, seria uma vestimenta metálica. Sim. E com a pouca luminosidade que tinha ali, que é a luminosidade de própria estrela, isso dava um certo reflexo. Ou seja, uma roupa espacial. Roupa espacial, muito bem. E isso é que é uma coisa interessantíssima que nós ouvimos dele, e que na pesquisa ufológica você vai aprendendo certos macetes, porque tem certos detalhes que o cara relata. Isso você pode pegar, você está relatando uma verdade ou uma mentira, é o seguinte, ele falou o seguinte, que o baixinho falou para ele, aliás, nós até perguntando, falou ou você ouviu? Eu falei, não sei. O senhor entendeu o que ele disse ou você ouviu isso? Eu falei, não, eu não sei. Eu só sei que fazia um barulho assim, parecia um rádio que estava rateando. Porque não sabe precisar também se foi telepático ou não, exatamente, né? Se foi telepático, se foi realmente uma comunicação auditiva, etc, tal, sonora. Muito bem. E o baixinho falou para ele assim, vai beber água agora, senão você morre. O beber água é o seguinte, Marcelo, todo abduzido, o ser que o abduz, evidentemente, a nave, deixa cidadão, geralmente, se não perde a casa, perde um curso d'água. Porque a velocidade que ele voa numa nave dessa, que está evidentemente... Velocidade, rompe a velocidade da luz? Não sei, pelo menos da gravidade. Não, pelo menos. Mas pelo menos chega próximo. Então assim, ele entra para um processo de desidratação imenso, intenso. Então dá uma sede violenta. Então tem que beber água. Agora, o mais curioso é o seguinte, aí deixa eu relatar o caso aqui. Esse caso eu achei tão interessante que eu liguei para o UV. O UV fez uma regressão de memória dele. Aí é onde ele entrou? O tempo, ele ficou umas 3 horas fora. O que ele relatou, as experiências que ele passou dentro da nave. Ele foi absolutamente colocado em aparelhos. Vamos lá, resumo. Aparelhos, tiraram sangue dele, tiraram fezes dele,
tiraram a amostra de pele dele, etc. Ele ficou umas 3 horas dentro da nave, sabe? Um processo assim. E as imagens que ele viu? Relatou tudo detalhadamente. E o mais curioso é o seguinte, ele entrou, no dia que nós chegamos lá, ele estava, no primeiro dia que eu estive lá com ele, ele estava num processo de pânico e de sede. Ele bebia água assim permanentemente, exatamente em função da viagem que ele teve. E ele estava num estado de pânico. Tanto que nós o trouxemos, eu e o professor Zilmar, para fazer uma consulta médica com o doutor Afonsinho. Doutor Afonsinho. Doutor Afonsinho, nós contamos doutor de Sete Lagoas. doutor Afonsinho. Aconteceu mais ou menos isso. E ele interrogou o cara. Ele falou, esse cara está arrasado psicologicamente e fragilizado fisicamente. Qual era a idade dele na época? Mais ou menos 45 anos. 45 anos. Casado. Casado, pai de uns 4 Pessoa séria. Séria, trabalhador, braçal, trabalhava no Arieiro lá, né? Homem simples. Simples. O que ele contou, ele não tinha a menor possibilidade de inventar. Ele não tinha esse conhecimento. Ele não tinha a menor possibilidade de inventar. E com a regressão de memória, ele contou coisas que ele não estava lembrando, porque realmente esses extraterrestres, eles apagam, pelo menos na consciência. Na subconsciência fica mais difícil. Claro. Você é parapsicólogo, você sabe. Não sou parapsicólogo. Então, você estudou muito a matéria. Não, você estudou a matéria, você é conhecedor do assunto. Então, talvez ele não consiga penetrar tão profundamente, ou talvez até, né, imagina que não vai acontecer, sim. Os extraterrestres, que não vai acontecer uma pesquisa mais aprofundada, não se preocupa em limpar a mente, o subconsciente da pessoa. Muito bem. Claro. E esse cidadão veio morrer em função desse estado pelo estado psicológico que ele passou. De desidratação dele. De desidratação? Ele veio morrer. Não teve solução. Tentou serviço médico, se atragou. Que loucura. Transfusões. Esse foi um caso seríssimo que eu tenho tenho certeza que o professor Uvo Brant Aleixo, ele já morreu. E essa raça, Márcio, como é que você avalia ela? Pois é, são os nossos verdes. Insectoides. Insectoides, são os nossos verdes. São traumáticos. Só que tem um detalhe. É que eles atuam, inclusive, sem necessidade de equipamentos especiais. Porque ele respira a nossa atmosfera. Mas esses dois, eles estavam trajando algum tipo de equipamento. Talvez porque eles devessem fazer uma viagem mais longe. Ou talvez que fosse até uma outra raça. Ou do outro planeta. Poderia ter sido. Claro. A descrição deles confere mais ou menos com os verdes. Mas ele só viu a cara deles. Uma parte. O que seria a cara deles? É exatamente, dizer que são uma gente diferente, horrorosa, muito feia, sabe? Nariz grande, o olho muito pequeno, não tinha uma boca, parecia só um traço, né? E muito feio. E dizerem que eles se comunicavam entre si, através de um zumbido, de alguma coisa parecida. Assim. No seu entender, qual seria o grande interesse em pesquisar a raça humana? Não sei. Aí, bom, não sei. Vamos um pouco adiante. Vamos um pouco adiante. Aí eu diria para você o seguinte: não sei, não é verdade. Eu imagino, eu suponho. Claro. E as informações têm o seguinte: é claro, eles nos acompanham, não é de hoje. Eles estão nos acompanhando. A evolução do ser humano. Eu digo dessas raças, pelo menos malignas, vamos dizer assim, entre aspas, que foram expulsas. Sim, daqui da nossa região. Da nossa região. Talvez não de outras. Na área, por exemplo, dos Andes, essa raça continua predominando. E existe mesmo essa guerra entre eles, você imagina isso? Mas é exatamente porque tem civilizações mais avançadas. Sim. Então as civilizações mais avançadas já muitas vezes... preservar a vida. E talvez sejam os nossos protetores. Sim. Né? Que é por exemplo... Os primeiros. Por exemplo, eles dizem que é o Star Charan, que seria o grande comandante de uma grande missão que tem na nossa região, Terra. Sim. Mas isso eles não conseguiram evitar a interferência de outras raças interessadas em nos pesquisar. Como, por exemplo, o chinês está mandando uma nave à Lua. Sim. O americano já chegou lá, a Rússia também. Quem sabe se daqui a 50 anos o Brasil vai mandar? Quer dizer, tem vários interesses. Sim, claro. Tentando uma raça mais aprimorada, tentando acompanhar o nosso desenvolvimento espiritual, sim, o desenvolvimento físico. E assim, cada um com seu interesse, outra pesquisando os nossos minerais, talvez, não sei, talvez algum tipo de mineral. No passado era o ouro. Era o pessoal de Nibiru, claro, né? Exatamente, os Anunnakis, os Nefilim, e vieram aqui atrás do ouro, que foi pesquisado. Hoje já nem tanto, a não ser que vá lá nos Estados Unidos, no cofre americano. Podiam roubar, que lá é mais prático, né? Diria para você, mais seria prático. Possível dizer, Márcio,
que dos anos em que você pesquisava para cá, é óbvio que a tecnologia avançou, e como você próprio disse ao diretor da televisão, Santiago, no intervalo, hoje são milhares de sites que podem ser acessados sobre ufologia na internet. 150 mil. 150 mil. Claro que nem todos são considerados sites sérios. Existem, verdade. Não, tem muita você tem que filtrar, óbvio, né? Mas o cinema, vamos partir para Hollywood, ele tem, nos últimos anos, explorado demais o tema. Isso não tem a menor dúvida. E o tema sempre é focado por um fim muito trágico, que seria uma invasão extraterrestre. Agora vamos fazer um parâmetro, porque o nosso programa daqui a pouco chega ao final, infelizmente. Existe na Bíblia o que nós chamamos de Apocalipse, o que está escrito no livro do Apocalipse, o que seria os fins dos tempos. Se você pegar uma tradução pelo lado ufológico do que seria o Apocalipse no fim dos tempos, com o que o cinema nos passa hoje, não seria isso uma ideia do que pode vir no futuro? Como é que você vê isso? Bom, o planeta Terra, quer dizer, se aparecer um cometazinho vagabundo aí, um asteroidezinho, dependendo, e já hoje... Já detona tudo. Já caíram, né? Já caíram vários asteroides da Terra, evidentemente pequenos. Um mais ou menos grande teria levado ao fim os dinossauros, né? Sim, claro. Toda uma era, etc. Tal. Nós, apesar de que as distâncias são imensuráveis, coisa fantástica, sim, né? Claro. As distâncias interestelares, etc. Tal, mas a Terra corre o risco de realmente ser atingida por um bólido desse. Então nós vamos chegar a um apocalipse, de acabar em fogo. Até, evidentemente. Mas eu queria dizer para você o seguinte, o americano já está produzindo alguns filmes, e o ET seria um, para já criando mais ou menos uma imagem um pouco diferente de que os ETs não seriam só os seres malignos. Que teriam então, nós proteção. Exatamente, que alguns sim, e que nós temos que nos preparar para esse contato. E que esse contato, eu acredito, e essa comunidade ufológica acredita, que não vai demorar muito. É coisa de quantos anos? De uns 20 anos nós vamos ter esse contato. No máximo. Não vai esse contato. Então já está havendo uma preparação. Quer dizer, ele já existe, mas o contato já imediato com todas as pessoas... De uma maneira mais ostensiva. Não, essas comunidades, cientistas, pesquisadores, que têm contato em alto nível. Já estão... sintonizados com isso. Você está ciente do filme sobre Nibiru que você citou? Exato. Você está ciente de que Hollywood foi impedido que se fizesse esse filme? Digamos aí, o produtor do filme foi impedido que se desse prosseguimento ao filme sobre Nibiru, sobre os Anunnakis? Sim, exatamente. Mas existe, o grande problema é o seguinte, esse nós podemos citar no próprio Brasil, quando uma civilização, uma cultura mais avançada, faz um contato com uma cultura menos evoluída, existe um impacto. Você claro. Vê o seguinte, então, você imaginou a possibilidade, não estou defendendo essa tese, sim. A possibilidade, por exemplo, nós temos essa ideia de fomos criados como, por quem, em que condições. Sim. Mas se essa civilização superior, que está visitando a Terra há 350 mil anos, que é, de acordo com os livros que você já citou, claro, que o Zacarias Setim citou nas tábuas sumérias, exatamente. Inclusive essa sobre história está escrita lá. Claro. Está escrita lá. São relatos. Exatamente. Então, se eles chegam aqui e começam a dar e trazem para nós um relato diferente daquilo que nós temos nos nossos livros todo sagrados. O sistema cai por terra. Então veja só, eu imagino que seja o seguinte, de você um dia chegar na sua casa, no final de tarde, chegar para um filho, você falou, meu filho, você tem 12 anos, você acha que é meu filho? Você não é meu filho, não. Nós o achamos numa cacheta de sapato. Com certeza. Porta. O choque é muito que você grande. vai dar. Então, quer dizer, pode, não estou dizendo que vai acontecer, mas pode acontecer isso. Então, um choque. Onde vão ficar a nossa sociedade, a nossa religião, as nossas concepções filosóficas, as nossas concepções teológicas? É um risco violento. Então, eles tendo... Que a humanidade tem que correr. E eles têm um conhecimento muitíssimo superior e que nos acompanha há tantos anos, porque esse momento de tempo é relativo. Sim. Nós vivemos aqui nessa tridimensionalidade, né? Para eles é uma outra história. Nós vivemos aqui 70, o homem viveu 70, 90 anos, mas para eles talvez eles vivam 20 milhares de anos. Não sei, nós conhecemos a nossa humanidade. Com certeza. Não temos contato com os outros. Então isso pode dar um choque de cultura e que a gente não sabe onde que isso vai levar. Então talvez eles, prevenidamente, não tenho tido ainda esse contato. Nós temos que preparar com certeza. As humanidades, a humanidade para fazer. Mas tem uma coisa, algumas igrejas não adotam. Uma vez eu tive um debate, qual participou um pastor,
E esse pastor, por exemplo, me disse, contou o seguinte, o disco voador, isso é coisa do diabo. Eu falei, pastor, o senhor me desculpa, é coisa de Deus. Ah, mas por quê? Eu falei, não, o senhor vai... No fim, chegou até a ser um pouco desagradável, eu pedi a ele desculpa no dia, no ar, e vi pedir para ele desculpa mentalmente, seguinte forma. Eu falei, pastor, o meu Deus é muito melhor do que muito maior do que tudo dá isso. De 10 a 0. Dá de 10 a 0. Então, assim, só para concluir que nós chegamos ao final do programa, olha Márcio, essa concepção. A concepção é grande, porque se Deus criou os seres que projetou a humanidade, então Deus é muito maior do que nós pensamos. E eu sei, será que ele ia fazer esse universo fantástico? Quando eu era estudante de ginásio, a Andrômeda era uma estrela de primeira grandeza. Hoje a Andrômeda era uma galáxia maior do que a Via Láctea. Maior do que a Via Láctea. Então, quer dizer, existem tantas estrelas e tantas galáxias quanto grãos de areia. E será que Deus, existe toda na a sua Terra, imensa sabedoria, é loucura, total sabedoria, criar esse universo fantástico, ia botar a vida eu acho que a gente... somente nessa grão de poeira chamada Terra? A gente pode encerrar porque os maçons estão certos. Deus é o grande arquiteto do universo. Concordo plenamente. Sua despedida? Eu fico muito grato por essa oportunidade. Eu acredito que eu tenha me extrapolado muito, porque eu sou entusiasta do tema ufológico. Acho que tem muito a ser discutido e acho que até o telespectador precisa de aquele que... Acho que hoje ninguém mais tem alguma dúvida sobre a presença de extraterrestres na Terra, da importância que isso vai ter para a nossa vida. Eu acho que existe mais a curiosidade do futuro. Então, né? vamos atualizar para não sermos surpreendidos, porque a surpresa pode ser desagradável. Pode ser desagradável. Que tenha todo um bom final de semana e estamos à disposição para conversar uns 3 dias a respeito. Estaremos de volta com... Podemos convidá-lo novamente para um programa? Vai ser um prazer muito grande. Então, no próximo programa, em um próximo programa, nós estaremos de volta com Márcio Vicente da Silveira, abordando um assunto extraterrestre. Ele que é ufólogo, grande pesquisador. E nós queremos desde já agradecer a você, telespectador, por estar aí conosco no programa Primeira Linha na TV. Um abraço.